Capítulo 1. Os cristãos precisam sofrer enfermidades, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Uma das grandes lições que os cristãos nascidos de novo devem aprender é que Deus tem sua própria maneira de cumprir a sua vontade em nossa vida. Esse é um lado da verdade que não gostamos necessariamente de ouvir. Debater verdades bíblicas é como subir numa montanha. Você sobe por um lado e recebe determinada vista panorâmica, mas ao subir por um outro lado, recebe uma vista diferente. A Bíblia diz a respeito de Jesus que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. O livro de Hebreus nos diz, Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando chegam a essa área do sofrimento, as pessoas ficam emaranhadas. Fizeram a mesma coisa com o assunto da oração. A igreja, de modo geral, pegou todos os tipos de oração, colocou-os no mesmo saco, sacudiu-os lá dentro e derramou tudo junto. A Bíblia, porém, ensina que há muitas diferenças entre os tipos de oração e que um tipo não pode substituir o outro. Cada tipo de oração é importante no seu devido lugar. A mesma coisa aconteceu no que diz respeito ao sofrimento. As pessoas colocaram todo o sofrimento junto num saco e o sacudiram. Note em 1 Pedro 2, 9 a 23, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai a vós irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo o temor a vós vossos senhores, não somente a vós bons e cordatos, mas também a vós perversos. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Quando a Bíblia fala no sofrimento, não se refere à enfermidade. Não temos nenhum motivo para sofrermos com enfermidades e doenças, porque Jesus nos redimiu delas. Muitas vezes, as pessoas que estão doentes dizem que estão sofrendo por amor ao Senhor. Não estão sofrendo por amor ao Senhor. Mas a Bíblia fala mesmo a respeito de suportar tristezas por algum sofrimento injusto. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo tostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, preste atenção, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui há algo onde precisamos fazer urna distinção entre o exemplo de Cristo no sofrimento e a substituição por Cristo através do sofrimento. Podemos seguir o seu exemplo no sofrimento, mas não a sua substituição vicária, porque nela ele estava tomando o nosso lugar. Note que a Bíblia diz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ao ser ultrajado, ao ser perseguido, quando falaram contra ele, ele sofria. Mas ao padecer a morte, ao derramar o seu sangue, ao tomar nossos pecados sobre si,
Ele foi o nosso substituto. Ele sofreu para nós não precisarmos sofrer. Por outro lado, perseguição sofremos mesmo. As pessoas falam a nosso respeito, nos ultrajam. E isto que as Escrituras estão dizendo. Quando Jesus era ultrajado ou ameaçado pelas pessoas, ele não as ameaçava. Continuava sua obra. Da mesma forma, eu simplesmente continuo publicando a verdade. Não perco tempo respondendo AOS críticos. Pense naquilo que Jesus sofreu. Filipenses 2, 7 diz: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Era um preço tremendo a pagar, não era? Pense naquilo que ele tinha de sofrer para fazer isso. Outra tradução diz: Deixou de lado seu grande poder e glória e tornou-se como mero homem. E outra diz: Deixou de lado todos os seus direitos e sua posição de dignidade e nasceu como ser humano. Pense naquilo que custou isto. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Ele já era obediente à cruz. Não tinha de aprender a sê-lo. Ele já era obediente para vir cumprir a vontade do Pai, mas foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Hebreus 2, 18 nos diz que Jesus sofreu tentação, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Sofremos tentações, não é verdade? Mas graças a Deus ele pode conservar-nos. Ele pode socorrer aqueles que são tentados porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas como nós. Hebreus 4, 15 diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O versículo 16 diz: Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Note, também em Hebreus, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5, 2. São essas as coisas que ele sofreu. Graças a Deus que ele nos pode ajudar. Examinemos Atos dos Apóstolos para ver o que é dito ali a respeito do sofrimento. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Esse versículo se refere a Pedro e a João, que foram interrogados, açoitados e proibidos de pregar, depois de ter sido curado o aleijado, perto da Porta Formosa. Atualmente não sofremos vergonha por causa do nome de Jesus neste país como sofrem as pessoas, às vezes noutros países, e exatamente como sofriam na igreja primitiva. Mas regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por seu nome. Examinemos o capítulo 9 de Atos, que descreve a conversão de Saulo de Tarso. Atos 9, 10 a 16. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a AOS teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Preste atenção especial ao 16º versículo, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi Jesus quem falou assim. Ora, Paulo não sofreu com doenças e enfermidades. É aí que as pessoas se confundem. O que ele sofreu? Achamos a resposta na segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios 6, 4 a 6. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade no Espírito Santo, no amor não fingido. Falamos em pessoas aflitas com enfermidades, mas a palavra grega aqui traduzida aflições significa nas provas ou nas provações.
Examinemos ainda a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios 11, 23 a 31 são ministros de Cristo, talo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Talvez o pior perigo que existe, e é bem difícil aguentar, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Agora você começa a entender a situação global? Note que em 2 Coríntios 4, 8 e 9, o sofrimento é mencionado de novo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não sabemos muitos pormenores a respeito da perseguição aludida por Paulo aqui. Às vezes alguém no mundo fala uma coisinha contra a gente e ficamos prontos a desistir de tudo. Às vezes deixamos nossas sensibilidades bem à mostra. Alguém diz: ora, falaram contra mim. E daí? Falavam contra Jesus também. Fique, pois, cheio de gozo e de alegria. Você já parou para pensar naquilo que a Bíblia diz? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Você está sofrendo alguma perseguição? Se não, é possível que você não esteja vivendo corretamente diante de Deus. Se você não aguenta o sofrimento, a oposição, as calúnias e as perseguições, é melhor você desistir da obra cristã desde já. Quando você sair para pregar o Evangelho, você não vai agradar a todos. Paulo, segundo você sabe, foi açoitado 5 vezes, cada vez com uma quarentena de açoites, menos um. Tratava-se de 39 açoites, em 5 ocasiões. 3 vezes foi fustigado com varas. Em Gálatas 6,17 diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele levava no corpo as cicatrizes dos açoites e das varadas. Você ainda não foi chicoteado nem surrado. Não é verdade? Realmente deve regozijar-se. Em Colossenses 1, 24, Paulo, falando de si mesmo, disse: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Precisamos interpretar aquela declaração à luz daquilo que Paulo já tinha dito, de tudo aquilo que sofrera, e aguentou tudo a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Olhemos outra passagem bíblica. 2 Timóteo 2, 12 diz: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. De que tipo de sofrimento Paulo está falando? Refere-se ao sofrimento com pneumonia, gripe ou qualquer moléstia? Não. Se sofrermos como Paulo, sofreremos a perseguição e todas as coisas que a acompanham. Conforme mencionei antes, conseguimos ter uma vida cristã fácil nos Estados Unidos. Pense nos privilégios que possuímos. Tudo quanto contribuímos para o Evangelho é descontado da declaração do imposto de renda. Muitas outras nações não podem fazer assim.
Contribuir ao Evangelho fica sendo um fardo maior para aqueles cidadãos. Às vezes, passam sofrimentos para edificar igrejas, mas é uma alegria, um regozijo. Muitas pessoas pensam que quando aprendem como crer em Deus, nunca mais terão problemas. Alguém veio a mim depois de uma reunião matutina de reavivamento em Beaumont, Texas, em certa ocasião. Ele disse: "Quero que você ore por mim." Respondi: "A favor de quê?" Ele disse: "Quero que você ore para eu nunca mais ter problemas com o diabo." Falei: "Você quer que eu ore para você morrer?" Respondeu: "Não." Então disse-lhe: "Não há a mínima possibilidade de você deixar de ter problemas com o diabo. Enquanto vocês estiverem neste mundo, caros amigos, Satanás é o Deus deste mundo. Deus não está lançando todas essas coisas contra você. Ele simplesmente disse: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Atos 9:16. E o diabo quem vai opor-se a você. 1 Pedro 3:12-14 nos diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E em 1 Pedro 4:12-15 lemos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Muitos sofrem por serem mexeriqueiros intrometidos, mas não se trata de sofrerem os sofrimentos de Cristo. Certa vez, alguém na minha igreja queria saber: o que você faz com o seu dinheiro? Falei: e o que você faz com o seu? Respondeu: você nada tem que ver com isso. Falei-lhe: e você não tem nada que ver com o que faço com o meu. Não é da sua conta aquilo que o pregador faz com o dinheiro dele, assim como não é da conta do pregador aquilo que você faz com o seu. O importante é não deixar de honrar Deus primeiramente com os dízimos e as ofertas. Agora, olhe o versículo 16, de 1 Pedro 4. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Em 1 Pedro 5:10 lemos: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento faz a pessoa crescer espiritualmente com grande rapidez. A mesma coisa acontece no âmbito natural. Quando você é criança, seu alimento e sua cama lhe são providenciados. Tudo é fornecido. Mas depois vem a hora de você sair para enfrentar a vida sozinho. Você começa a pagar o aluguel, a comprar alimentos e a pagar as prestações do automóvel. Você descobrirá bem cedo se você tem ou não tem maturidade. Ao olhar agora para o passado, percebo que não tinha consciência do fato que o Espírito Santo me levou a muitos lugares difíceis. Só conhecer a palavra e andar pela fé não amadurecerá você. E por esta razão que muitas pessoas nunca se firmam nem se amadurecem, não aguentam ficar num lugar difícil. Agora dou graças a Deus por todos os lugares difíceis por onde me fez passar. Dou graças a Deus pelas pessoas intrometidas com as quais tive que lidar. Em certa ocasião, estávamos tendo um culto de vigília numa igreja que eu pastoreava. As pessoas ficavam até depois de meia-noite para acompanharem a entrada do Ano Novo. Não tínhamos nenhum conferencista especial, e os membros estavam testificando a respeito da estima em que tinham diferentes pessoas na igreja. Eu disse: quero dar graças a Deus pela irmã fulana. Todos olharam para mim, porque a irmã fulana era uma mexeriqueira. Era uma causadora de problemas e sempre se intrometia na vida particular de todos. Já havia causado mais problemas a todos, inclusive a mim, do que qualquer outra pessoa na igreja. Eu disse, portanto, quero dar graças a Deus pela irmã fulana. Ela tem sido para mim a maior bênção entre todos os membros desta igreja.
Ela me tem deixado quase continuamente de joelhos. Se não fosse ela, eu não teria feito nem a metade de orações que fiz. Conhecê-la me ajudou. Sofri por causa dela, mas o sofrimento me amadureceu. Você deve lembrar-se de que Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. As pessoas querem acusar o diabo de as colocar no deserto, mas Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito o levou para lá. E esse é o sentido da Bíblia quando diz: ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Quer você reconheça o fato, quer não, são estas as coisas que vão fazer de nós um sucesso ou um fracasso. É aqui que entra a fé. E é aqui que também há tragédia. As pessoas, escutando os ensinadores da fé, pegam a ideia de que vão passar pela vida num mar de rosas e que tudo será jóia. Acham que nunca passarão por nenhuma prova, provação ou sofrimento de tipo algum. E aí alguém se levanta e diz algo contra elas, e elas ficam prontas para desistir da fé. Você vai ter perseguição. Jesus disse que João 16:33, estas coisas vos tenho dito para tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você terá tribulação ou perseguição. O diabo levantará todos os obstáculos que puder. Ele conseguiu causar mais empecilhos no país onde Paulo morava, porque ali não havia a liberdade de religião que temos, ou supostamente temos. Talvez você descubra que quando Deus o leva até certa cidade para construir uma igreja, as pessoas não querem tolerar a existência da sua igreja naquela parte da cidade, porque você é pentecostal e fala noutras línguas. Os moradores podem abrir processo contra você, já os vi manter a obra paralisada durante anos. Se você sabe como assumir autoridade sobre a situação, você pode levar tudo a um ponto culminante em menos tempo, mas não vai escapar de sofrer tribulação neste mundo. Satanás é o Deus deste mundo, e até certo ponto você está vivendo no mundo. Satanás vai submeter você a pressões. Procurará evitar que sua obra cristã seja realizada. As pessoas confundem esse assunto do sofrimento. Alguém fica com pneumonia dupla e diz: estou sofrendo por amor a Jesus. Não tem nada que ver com sofrer por Jesus. Mesmo assim, em algumas outras áreas, tais como aquelas que estão alistadas em Marcos 10, o sofrimento vai chegar até nós. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Queremos reivindicar as casas e os campos e as bênçãos de Deus, mas você já ouviu alguém dizer: estou reivindicando as perseguições em Marcos 10? Não. Sempre reivindicamos os campos. E realmente precisamos reivindicar os campos a fim de obtê-los. Mas você não precisa reivindicar as perseguições. Você as receberá de qualquer jeito. Jesus disse que juntamente com a prosperidade receberemos perseguições. Você já deve ter lido a respeito de pessoas que murmuram porque um pregador tem uma casa bonita. E se ele tivesse uma centena de casas? Isto seria bíblico. Recebo bastante perseguições tendo só uma casa. Não gostaria de ter outra. As pessoas criticam a gente, e se não tivermos maturidade espiritual, isto pode nos derrubar. Para falar a pura verdade, estou imunizado contra as críticas. Já fui criticado por peritos na matéria. Não vou deixar qualquer pequeno jorro de palavras perturbar-me. Capítulo 2. Cristãos que sofrem desnecessariamente. Em João 15:20 está escrito: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus nos informa aqui que sofreremos perseguições neste mundo. Mas muitas pessoas sofrem desnecessariamente por causa das suas próprias transgressões. Houve, por exemplo, uma senhora na minha igreja nos idos de 1939 que estava muito jovem no Senhor. Certo domingo de manhã, enquanto eu cumprimentava as pessoas depois do culto, ela me disse:
Não há absolutamente nada que consigo fazer com os meus filhos. Simplesmente os entreguei ao Senhor. Os filhos mais velhos dela eram adolescentes, com 14 e 15 anos de idade. Os mais jovens, com 8 e 9 anos, estavam sempre com ela na igreja, mas os mais velhos estavam correndo pelas ruas durante o horário do culto. Eu disse a ela: irmã, você não pode entregá-los ao Senhor. Ora, sei que depois de os filhos crescerem e saírem de casa, podemos encomendá-los a iOS cuidados do Senhor. Mas enquanto estão debaixo da nossa jurisdição, somos responsáveis por eles. Falei com aquela mulher. O Senhor lhe deu seus filhos, e ele ensinou-lhe o que fazer com eles. Você não o está fazendo. A Bíblia diz, a respeito dos filhos, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. E também, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Acrescentei, vou contar-lhe a verdade a respeito. Se você não conseguir trazer seus filhos para a escola dominical e a igreja, seu filho mais velho acabará indo para o juizado de menores, e sua filha de 14 anos acabará tendo um filho ilegítimo. Não sei por que falei aquilo, mas simplesmente brotou dos meus lábios. Cerca de 1 ano depois de eu lhe dizer isto, as coisas aconteceram assim. O moço acabou sendo condenado a ficar num reformatório para menores, e a moça acabou ficando grávida. Numa situação daquelas, certamente não devemos ir falar à pessoa. Bem que eu lhe avisei. O diabo já está acossando a pessoa por causa do seu erro. Ela está sofrendo. Não imagine o que isto não fará sofrer uma mãe amorosa. Mas era sofrimento desnecessário. Não era o caso de sofrer por amor de Cristo. Era sofrimento por causa da ignorância e da tolice. Ela não quis escutar o conselho de Deus. Graças a Deus, porém, porque Ele é misericordioso. Deus foi poderoso para ajudar aquela família querida. Na ocasião em que isto aconteceu, o marido não era salvo, mas depois foi salvo, bem como a moça com o filho ilegítimo. Ela ficou com o nenê e acabou casando-se com um jovem crente cheio do Espírito. Criaram filhos e minha esposa e eu os visitamos alguns anos mais tarde. A essas alturas, eram fiéis e fervorosos para o Senhor. Lembro-me que aquela mãe disse, meu genro tratou aquele filho ilegítimo como se fosse dele mesmo. Ninguém percebia distinção alguma. Ela me disse, quem dera eu tivesse escutado seus conselhos, irmão Hagen. Mas eu era nené na fé cristã. Quase não tinha o bom senso suficiente para sair da chuva. Ela contou a minha esposa e a mim que o menino passou cerca de 6 meses no reformatório. Começou a Segunda Guerra Mundial e, de alguma maneira surpreendente, foi alistado nas Forças Armadas. A pessoa que tem antecedentes criminosos não pode entrar nas Forças Armadas, disse ela, mas de alguma maneira foi cancelada a ficha contra ele. Chegou finalmente a ser um capitão na Força Aérea e já passou muitos anos na carreira militar. Ele com sua família foram salvos, receberam a plenitude do Espírito Santo, estavam firmes na igreja e cheios de zelo pelo Senhor. Aquela situação, portanto, tornou-se favorável. Se você crer em Deus e confiar nele, ele pode transformar totalmente qualquer situação para sua própria glória. Mas a lição que quero apontar aqui é que essa mulher sofreu grandemente. Não é, porém, aquele o tipo de sofrimento de que a Bíblia está tratando. Ela foi esbofeteada e sofreu por causa das suas falhas e dos seus fracassos. Penso muitas vezes nas lágrimas que derramamos. Em 90% das ocasiões, são lágrimas de egoísmo. A maior parte das lágrimas derramadas nos enterros não é por amor à pessoa que voltou ao lar celestial para ficar com Jesus. Pelo contrário, as pessoas estão pensando em si mesmas. Coitadinha que sou, que vou fazer? Em certa ocasião, um ministro de muito destaque no Evangelho Pleno era um supervisor regional. Foi para o lar celestial para estar com o Senhor. Era bastante mais idoso do que sua esposa, e ela ficou abalada de tristeza. Minha esposa e eu fomos visitá-la, e ela estava virtualmente fora de si. Fi-la sentar-se num sofá e disse, afinal, você passou um bom número de anos juntamente com ele no ministério. Ela não passava de uma moça quando se casaram, e ele já tinha mais de 30 anos de idade. Eu disse, ele já viveu toda a sua vida, e foi para o céu ficar com Jesus. Comecei a ler as Escrituras para ela. Você entende? A Bíblia diz que a palavra e o Espírito concordam entre si. E o Espírito Santo aplica as Escrituras para consolar as pessoas. Comecei a ler. Ora,
De um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Perguntei, para onde ele foi? Ela respondeu, ele está com Cristo. Perguntei, então, por que você está chorando? Ela respondeu, não sei o que vou fazer. Eu disse, veja bem como está a situação, você está apenas pensando em si mesma. Se você tivesse um filho e este lhe telefonasse, dizendo, mamãe, a companhia onde trabalho me promoveu, e estou recebendo um aumento de $100.000 por ano, você não ficaria contente? Você não começaria a chorar. Você começaria a se alegrar. Ele recebeu um aumento. Paulo disse, o morrer é lucro. Antes de eu acabar de falar, ela estava clamando a vitória. Seu rosto iluminou-se. Esquecera-se de si mesma. Dentro em breve, uns outros ministros chegaram de carro. Às vezes sinto-me zangado com aqueles ministros que não contam ao povo aquilo que a Bíblia diz. Já podíamos ouvir aqueles homens chorando ao saírem do carro. Vieram ao encontro dessa viúva, dizendo, o que vamos fazer agora? A gente quase imaginaria que Jesus tivesse morrido. Os pastores logo a reduziram às lágrimas e à aflição. Eu disse, sabem, o Senhor não morreu. Vocês estão todos falando a respeito de o que vamos fazer agora? Vocês ainda têm Jesus. Vocês ainda têm o Espírito Santo. Ele vai dar a vitória. Todo o rebuliço que sofreram foi causado por eles mesmos. Até eu conseguir endireitar as coisas, aí chegava outro carro cheio de pregadores. Às vezes, se a gente conseguisse ver-se livre dos pregadores, já teria a vitória. Você entende do que estou falando, não é? Refiro-me àqueles que propagam dúvida e descrença. Em 3 ocasiões em seguida consegui levar essa mulher de volta à palavra, e cada vez ela começava a clamar glórias. Minha esposa e eu fomos para nossa próxima campanha de reavivamento num outro estado. Gostaria de ter ficado para acompanhar o enterro, mas minha campanha já tinha sido anunciada publicamente. No dia em que começou a campanha, que foi o dia depois do enterro daquele pastor, a viúva nos telefonou numa chamada interestadual. Ela disse, irmão Eugene, fale comigo, diga aquilo de novo, o único consolo que recebi foi de você. Todas as outras pessoas me desmontam e me despedaçam. Falei para ela de novo o versículo bíblico. Ela sabia que estava na Bíblia, mas queria ouvi-lo de novo. Ela disse, eu poderia lê-lo sozinha, mas me sinto ajudada quando ouço você falá-lo. Minha esposa e eu conversamos com ela na linha interestadual durante cerca de 45 minutos ou 1 hora. Aquela chamada foi numa terça-feira, e na quinta-feira da mesma semana ela chamou de novo. Disse, irmão e irmã Eugene, posso viajar até aí e ficar com vocês durante a campanha? Dissemos, pois não, venha para cá. Aquela campanha durou 3 semanas. Ela chegou na sexta-feira, e passou conosco as 2 semanas restantes. Ela ficou tão feliz durante as campanhas, só sorria e desfrutava as bênçãos de Deus. Ela disse, vou ser honesta com vocês. Minha própria gente não me ajuda, simplesmente me abalam. Começam a chorar e então eu começo a chorar. Mas quando fico perto de vocês, clamo a vitória. Prefiro gritar glórias a chorar. Sinto-me melhor gritando. Dissemos a ela que estávamos contentes com a companhia dela, e finalmente ela disse, acredito que agora estou suficientemente forte, voltou para o estado onde morava. Depois daquela campanha, fomos para outra, e depois voltamos para casa. Ela nos telefonou e disse, posso pegar um voo para o Texas e passar uns dias com vocês? Aqui onde estou, todas as pessoas falam de modo tão negativo. Nunca tinha percebido antes como é o ambiente. Todas as pessoas que me veem dizem, ó, coitadinha. O que vai fazer? Dissemos-lhe, pois não, venha para cá. Teremos prazer em tê-la conosco. Se não conseguimos colocar nada de bom dentro das pessoas, pelo menos não tiremos delas aquilo que têm. O diabo já está cuidando dessa parte.
Não fiquemos, pois, do lado dele. Alguns ministros da denominação do Evangelho Pleno a qual essa mulher pertencia ficaram sabendo que ela estava conosco, e queriam vir também. Ao descerem do carro, e já fazia 4 meses que o referido pastor partirá para estar com o Senhor, podíamos ouvi-los chorando. Depois, aquela mulher disse à minha esposa, gostaria de que eles não tivessem vindo. Eles me deixam totalmente abatida de novo. Conseguimos reanimá-la. Mas o que quero dizer com isso é que 90% das lágrimas que derramamos são egoístas. Assim acontece mesmo entre os cristãos. Boa parte dos sofrimentos e das mágoas que as pessoas passam é realmente o resultado das suas próprias ações errôneas. Não quero dizer necessariamente que pecaram. Mas meramente pensar de modo diferente daquilo que a Bíblia diz é errado. Andar na dúvida e na descrença é errado. Capítulo 3. O sofrimento no ministério. Faz anos que estou pregando que Deus quer que todos os seus filhos, não apenas alguns de nós, mas todos nós, tenhamos saúde e fiquemos curados. Deus quer que vivamos o período integral da nossa vida, aqui embaixo, sem enfermidade e sem doenças. E o plano melhor que Ele tem para nós. Nem todas as pessoas ficam à altura desse plano, mas ele não deixa de existir. A gente é criticado por pregar essa verdade. Durante anos, eu pregava a cura divina nas igrejas do Evangelho Pleno, e o pastor que me convidará a pregar me criticava. Os pastores me diziam, a cura não é tão importante assim. Um deles disse, a cura era mera questão secundária com Cristo e os apóstolos. E era um pastor do Evangelho Pleno. Eu continuava pregando a cura divina, todas as noites. Fiquei martelando na mesma bigorna. As observações dele não me perturbavam. Deixava-as passar sem fazer efeito nenhum em mim. Essas coisas, caros amigos, que edificam o caráter. Já vieram tempestades contra mim de todos os lados. Mas o Senhor me lembrava, o Espírito me guiou. Fui pregar numa campanha de avivamento, convidado por certo elemento, e nem mesmo posso imaginar por que ele me convidou. Ele sabia o que eu pregava. Eu já o ouvirá levantar-se no meio de convenções para criticar a minha pregação. E agora me pedia que realizasse uma campanha de avivamento. Falei: Senhor, não quero ir. Há sofrimentos que acompanham coisas assim. Não pense que tudo é gozo inefável e cheio de glória. Lembro-me de que comecei pregando algo que todos nós podíamos aceitar. Não procurei ser polêmico. O pastor disse: Você prega baseando-se em textos que nunca ouvi outros pregadores usarem. Sou assim mesmo. Não procuro ser outra pessoa, sou eu. Nunca na minha vida preguei a respeito do filho pródigo, por exemplo. Está na Bíblia, e assim está ótimo, mas sempre prego a respeito de outra coisa. Quase tudo quanto costumava pregar era controverso. Não procurava polêmicas, mas era o meu jeito de pregar. E a palavra de Deus que prego, mas parece que as pessoas não percebiam esse fato. Nessa campanha, pois, comecei acompanhando as opiniões dos ouvintes a fim de obter a sua atenção. Devemos ser sábios como serpentes e inocentes como pombos. Consegui a atenção deles, e então comecei a gotejar neles um pouco de fé. Só lhes dava uma colherada ocasionalmente, as pessoas podem engasgar-se mortalmente com uma dose forte demais. Depois, quando percebia que não comandava toda a atenção deles, voltava para alguns sermões batistas tradicionais, tais como as bodas do Cordeiro e a segunda vinda de Jesus. Voltavam a me acompanhar com simpatia, e daí, gotejava neles um pouco mais de fé. Finalmente, avisei com 2 ou 3 noites de antecedência que falaria a respeito de certo assunto. Já adiara o referido sermão por tanto tempo quanto podia, mas Deus me dissera, faça aquela pregação. Faça. Respondi, Senhor, por que me mandaste para este lugar, logo de início? Eu não sabia que uma pessoa poderia sentir-se mal de tantas maneiras e ainda estar na vontade de Deus. Mas são essas coisas que aperfeiçoam as pessoas. Colocam perseverança dentro de nós.
É esse o significado de ser guiado pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo, levado pelo Espírito Santo para uma provação. Lembro-me de algo que aconteceu quando estava pastoreando minha última igreja. Estava planejando minha ida para uma conferência bíblica de outubro. Tinha pregado na noite de domingo, e minha esposa e eu tínhamos planejado viajar para a conferência na terça-feira de manhã. Na segunda-feira, passei rapidamente no meu escritório da igreja, e no momento em que fui entrando, o Espírito de Deus me disse: jejue durante os próximos dias. Lá na convenção, vão pedir que você ore pelos enfermos. Entrei na igreja, e disse: ora, Senhor, se assim fizerem, será mais do que já fizeram no passado. Até agora, nunca sequer pediram que eu orasse. Há centenas de pregadores ali. Minha esposa e eu chegamos na conferência na terça-feira, e ficamos sentados bem atrás, porque o edifício estava cheio. Dentro de pouco tempo, veio a hora de o preletor principal começar a falar, e o homem que o apresentava disse: vi o irmão Agem entrar há pouco tempo. O Senhor tem falado comigo nestes dias, para eu convidá-lo a ministrar aos enfermos nessa noite, a realizar uma reunião de cura divina. Acrescentou que outro pastor seria o preletor principal da noite e me perguntou se eu gostaria de realizar o culto de cura divina antes ou depois do sermão. As Escrituras mandam dar preferência ao irmão, de modo que eu disse que falaria depois, e foi um engano. Mas que sofrimento! O conferencista estava desgostoso porque pensava que eu poderia estragar o sermão dele. Não gostava da ideia de eu realizar um culto de cura divina. Realmente, escolheu um texto de cura, a mulher com fluxo de sangue. E por algum tempo, ele se saiu bem. Falou dos milagres que tinha visto nos primeiros dias do movimento pentecostal. Mas então passou a dizer: acho que não devemos esperar coisas assim nestes tempos. Todo movimento tem seus melhores momentos no início, depois, entra em declínio. Começou despertando a fé das pessoas, mas acabou levando-as às trevas e às dúvidas, e foi então que entregou a reunião a mim. Fiquei ali, procurando avançar pelas águas da descrença que vinham até o pescoço. Era como nadar em alguma coisa, e naqueles dias nem sabia nadar. Dificilmente conseguia manter a cabeça fora da água. A atmosfera estava carregada de incredulidade. Ninguém estava esperando que Deus fizesse aquilo que era para ser feito. Todos os ministros na plataforma estavam respirando aquele fôlego quente de incredulidade contra meu pescoço. Imagine que dureza! Dou graças a Deus que não preciso aguentar mais ocasiões assim. Não passaria por outra experiência daquelas nem por 10 milhões de dólares. Nem aceitaria 20 milhões de dólares em troca de tal coisa. São coisas assim que me deram perseverança, que me aperfeiçoaram. Foi um tipo de sofrimento. E isso que é ser guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Algumas das provações maiores que já passei resultaram de pastorear as igrejas que eu pastoreava. Algumas das provas maiores que um pastor enfrenta provém de cumprir a chamada de Deus na sua vida. O diabo levantará todos os obstáculos quanto puder. Se você não possui a perseverança e o caráter de aguentar perseguições e provações, você não terá sucesso. Você cairá à beira do caminho. Lembro-me de certa ocasião em que realizei uma série de conferências de reavivamento para um pastor, amigo meu. Ele e seu irmão, também pastor, vieram originalmente de certa igreja no Texas Oriental. Eu combinara ir para lá e realizar uma série de conferências na semana seguinte. Aquela igreja estava procurando um pastor, e seguia a regra congregacional, votaria para escolher um novo pastor. Informei a junta dos diáconos que iria para lá e que pregaria na igreja. Na igreja do meu amigo pastor, realizava os cultos de reavivamento às noites, e todas as tardes ele e o irmão passavam na igreja e orávamos juntos. Sempre me perguntavam se eu tinha orado a respeito daquela igreja no Texas Oriental. Respondia: não. Nem sequer pensei a respeito e muito menos orei. Enfrento um dia por vez. As Escrituras dizem: basta ao dia o seu próprio mal. E não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu disse:
não me fará mal algum passar por lá e pregar. Não sei se é da vontade de Deus que eu fique com aquela igreja, e neste momento nem sequer me interesso por saber se é da sua vontade. Estou interessado pelo avivamento que estamos tendo agora mesmo. Não fico inquieto a respeito das coisas, conforme fazem algumas pessoas. Noutra tarde, estávamos orando na igreja e o pastor recebeu uma chamada para ir visitar alguém no hospital. Seu irmão foi junto. Fiquei andando para cima e para baixo, nos corredores entre os bancos da igreja, orando a respeito da reunião da noite. Cheguei até o fundo do auditório, parei e encostei-me na extremidade de um dos bancos. Muito casualmente, disse: Senhor, acho que devo começar a pensar a respeito daquela igreja no Texas Oriental. Não estou preocupado a respeito, qualquer decisão tua está perfeita para mim. A voz do Senhor veio a mim, dizendo: Você é o próximo pastor daquela igreja, e é a última igreja que você chegará a pastorear. Sua voz era tão clara e audível que quase me virei para perguntar: Quem disse isto? Eu poderia ter deixado o diabo agarrar as palavras que o Senhor me falará e pensado: Vou morrer. Ou, serei pastor ali até ser um velho de 103 anos, para então aposentar-me. Não sabia o significado e não me dei o trabalho de tentar descobrir. Resolvi que enfrentaria o significado daquilo depois de chegar naquela igreja. Nessas alturas, os dois pregadores entraram e me perguntaram: Você já orou a respeito do Texas Oriental? Respondi: Vocês estão vendo na frente o próximo pastor daquela igreja. Disseram: Você não conhece aquela igreja como nós a conhecemos. Está dividida ao meio. Metade dos membros quer que o pastor fique, e metade quer que ele saia. Ele não pode ficar sem ganhar uma maioria de 2/3 dos votos, e só tem metade dos votos. A metade que quer que ele fique está de mal contra a metade que quer que ele vá. Metade dos membros se senta num lado da igreja, e metade no outro lado. Não conseguem concordar a respeito de coisa alguma. Você não conhece aquela igreja como nós a conhecemos. Respondi: Não conheço aquela igreja, mas conheço mesmo a Jesus e ao Espírito Santo. E o Senhor me disse: Você é o próximo pastor ali. Na semana seguinte, levei a família inteira comigo para aquela cidade, e fomos para a casa de um dos diáconos. Ele disse: Irmão e irmã Agem, nós ficaríamos felizes se vocês ficassem hospedados conosco durante toda a sua temporada aqui, mas nesse caso, alguns pensariam que eu estivesse a favor de vocês e votariam contra. Seria melhor passar a noite seguinte noutra casa. Sendo assim, fomos hospedados com outros dos membros do conselho da igreja na noite seguinte. E ele disse: Irmão Agem, estou contente em tê-lo aqui conosco, mas alguns pensariam que estamos a seu favor se ficasse mais de uma noite aqui. Poderão votar contra você. Seria melhor ir para outra casa. Passamos noites diferentes em lugares diferentes, e, certa noite, sussurrei no ouvido da minha esposa: Sabe o que faria se a vontade de Deus não estivesse envolvida nisso? Nós nos levantaríamos em plena noite e partiríamos, sem avisar ninguém que estávamos de saída. Mas o fato de saber que Deus me guiara até lá conservou-me firme. Fui aperfeiçoado por aquilo que sofri. Precisamos aprender o caminho do Espírito, caros amigos. E ele nem sempre nos leva através de um mar de rosas ou por onde a caminhada é fácil. Nem sempre guia até onde pode velejar suavemente sem oposição nem perseguição. Mas se vocês se mantiverem firmes, sairão vencendo. Sabem por que estou tão firme e confiante? E por que sofri por algum tempo? Vocês começarão a louvar a Deus pelas provas e provações quando ficarem sabendo a respeito. Cada uma delas é simplesmente outra oportunidade de pôr Deus à prova. Quando eu estava pregando naquela igreja no Texas Oriental, passávamos uma noite com cada um dos membros diferentes da igreja. Às vezes, até dormíamos no chão. Comecei a pregar ali numa quarta-feira de noite. Imagine quanto sofrimento durante um culto inteiro. Dou graças a Deus por meu treinamento batista. Como batista, tinha aprendido a pregar com o uso de um esboço e mantinha aquele esboço bem na minha frente. Ainda bem, senão,
teria esquecido tudo quanto sabia. Fui seguindo aquele esboço, subdivisão primeira, segunda, terceira, e cada palavra que falava voltava contra mim e me batia no rosto. Até chegar ao último tópico do sermão, tinha a impressão de que alguém me tinha dado uma surra no rosto. Depois de algumas dessas conferências, minha esposa disse: sinto-me como se alguém ficasse me surrando com os punhos. Há coisas que a gente precisa sofrer até ao fim. Lembre-se de que Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofria. A palavra grega traduzida perfeito também significa maduro. Cristo foi aperfeiçoado, ou galgou a maturidade. Quer você goste, quer não, são essas as coisas que nos amadurecem. Precisamos aprender o caminho do Espírito. Ele o guiará a coisas assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito para o deserto a fim de ser tentado ou provado pelo diabo. Eu tinha pensado que somente teria que pregar naquela igreja, no Texas Oriental, na noite de quarta-feira. Mas o conselho da igreja me informou que queria que eu pregasse todas as noites, inclusive no domingo. Os diáconos disseram: depois do culto de domingo à noite, teremos uma eleição. Eu sabia que o Senhor dissera: você vai pastorear aquela igreja. Mas eu pensava, gostaria de ele não ter dito aquilo. Eu iria embora. Fiquei tão contente por causa de ter aprendido a pregar com um esboço de anotações. Às vezes, sentia-me ungido, mas no momento em que entrava pela porta da igreja, era como se alguém tivesse derramado um balde de água fria sobre mim. Finalmente, disse à minha esposa: vou lá para o púlpito, pregarei um pouco de feno seco, e voltaremos para casa. Não podia fazer mais do que isso. Continuamos até completar o culto de domingo de noite e o conselho dos diáconos disse: o que pensa a respeito? Respondi: podem ir adiante e votar. Nunca lhes contei que Deus me enviou. Não queria que soubessem que Deus me levou para semelhante embaraço. Falei: a igreja precisa resolver a respeito. Fizeram a eleição e ganhei todos os votos menos 2. As pessoas disseram: e um milagre que o conselho conseguisse concordar a respeito de algum candidato. Foi assim que comecei a pastorear aquela igreja. Imagine o que um homem pode sofrer. Sofri durante os 6 primeiros meses. Nunca falei uma palavra a respeito na frente dos nossos 2 filhos. Pensavam que tudo estava indo às mil maravilhas. Mas praticamente todas as noites de domingo, ao ir para a cama, sussurrava para minha esposa: se eu não soubesse que a vontade de Deus está por detrás disto, sabe o que faria? Alugaria um caminhão de mudança, encostá-lo-ia contra a casa pastoral às 4 da madrugada, colocaria nossos bens no caminhão, e iria embora. Não contaria nada a viva alma. As pessoas passariam pela casa pastoral no dia seguinte, e a achariam vazia. Diriam: para onde é que Agem pode ter ido? Saberiam que o arrebatamento não ocorrerá, porque os móveis teriam sumido, também. Na carne, teria feito assim. Mas fiquei e sofri. O Senhor me guiara. Pregava a mensagem da fé quando ela não gozava de popularidade. Em certas áreas, até hoje não é benquista. Mas fiquei firme com ela. Pregava que Deus quer que prosperemos. Naqueles tempos, eu tinha um só par de sapatos, e estavam furados. Tinha 10 centavos num bolso, e um furo no outro. O automóvel que dirigia tinha 4 pneus carecas, e nenhum sobressalente. Finalmente, o carro ficou gasto e o vendi como ferro velho, e começava a ir a pé. Mas fiquei firme no ministério. Nós não escolheríamos semelhante maneira de crescer na graça. Mas Deus vê as coisas diferentemente de nós. O que acontece com muitas pessoas quando chegam as provações e as provas? Dizem: não sei o que vai acontecer comigo. Deus sabe que fiz o melhor que podia. Mas quando conhecem a palavra de Deus, olham de cara as provações e as provas e dizem: glória a Deus. Aleluia! Aqui vem outra oportunidade de viver pela fé, de provar a Deus. Aqui está outra oportunidade para comprovar que a Bíblia é verdadeira. Smith Wigglesworth disse:
a grande fé provém de grandes provações. Lemos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, RM 10.17. É claro que você pode acreditar naquilo que a palavra de Deus lhe prometeu. Mas a grande fé não provém apenas por meio de alimentar-se da palavra de Deus. A grande fé não provém apenas de ouvir fitas cassete. O potencial da grande fé vem pela pregação. Mas a grande fé propriamente dita surge quando você põe em prática aquilo que ouviu. Você entende, a fé é uma força. Para edificar os músculos da fé, precisamos usar nossa fé contra alguma coisa. Não edificamos músculos do corpo meramente por meio de ler livros a respeito do desenvolvimento dos músculos, não é verdade? Não. É quando colocamos em prática aquilo que lemos, e começamos a erguer pesos que os músculos começam a se avolumar. Algumas pessoas já leram todos os meus livros, mas ainda não possuem um só músculo. Ouviram todas as minhas gravações. Mas se toda a fé que tem fosse dinamite, não bastaria para lhe soar o nariz. É necessário colocar a força da fé contra este teste. E por essa razão que depois de algum tempo, quando você tiver crescido um pouco, você começar a dar graças a Deus pelos testes. Smith Wigglesworth também disse, grandes vitórias provêm de grandes batas. Sei que Jesus ganhou em nosso lugar a vitória em potencial contra o diabo. Mas, caros amigos, ainda haverá batalhas a travar. Nenhum exército já ganhou uma grande vitória sem travar uma batalha. Nenhum lutador de boxe chegou a ser campeão mundial de pesos pesados sem lutar com alguém, sem ter uma grande batalha. Quando você aprender que as grandes vitórias provêm das grandes batalhas, poderá louvar ao Senhor no meio da provação. Você já sabe o resultado final, você sabe que vai vencer. A fé vitoriosa nos pertence. É nossa. Precisamos aprender o caminho do Espírito, porque às vezes ele vai nos levar por caminhos que a nossa mente carnal não gosta. Durante 12 anos de pastorado, nunca pastoreei uma igreja que queria pastorear. Recebi o batismo no Espírito Santo como pregador batista. Mas então recebi o pé esquerdo da comunhão dentre os batistas e passei para os pentecostais. Realizei uma conferência de reavivamento em certa ocasião numa determinada igreja pentecostal, e o Senhor começou a falar comigo a respeito de pastoreá-la. Estava numa desordem quase tão grande quanto a igreja que já pastoreava. E fui guiado pelo Espírito para lá. O pastor da igreja escreveu-me uma carta, dizendo, Irmão Eugene, estou de saída desta igreja. O conselho da igreja pediu que eu lhe escrevesse, pedindo que levasse em consideração a possibilidade de você pastorear esta igreja. Você já pregou aqui durante um mês inteiro, de modo que, é só você considerar a possibilidade de aceitar, e seu nome será submetido à votação. Escrevi de volta, dizendo, sim. Não falei que Deus já tratará comigo, mas disse que aceitaria a possibilidade. Fui para lá a fim de pastorear, e você nem imagina a embrulhada em que me meti. Você nem imagina todo o sofrimento que passei. Doeu. Mas o Senhor me guiou até o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Naquela ocasião, eu tinha apenas 21 anos. A igreja já existia ali há 23 anos e alguns membros tinham sido batizados no Espírito Santo desde o início. Em todos aqueles anos, nunca tinham sustentado um pastor, todos os pastores tinham que procurar emprego fora para o seu sustento. Fui eu o primeiro pastor que a igreja já sustentara. Fiquei sabendo mais tarde que essa igreja tinha sido uma igreja perturbada e aflita, ninguém a queria. Mas o Espírito de Deus me levará a aceitá-la. Vou ser honesto com você, pastorear aquela primeira igreja nos círculos pentecostais contribuiu mais para meu ministério hoje do que qualquer outra coisa. Fui aperfeiçoado pelas coisas que sofri. Quando eu procurava persuadir um evangelista para vir fazer uma campanha de reavivamento, ninguém queria. Não consegui ninguém. Finalmente, um amigo meu disse, Deus o abençoe, irmão Eugene, você não está sabendo, mas preguei um reavivamento ali durante 3 semanas, e só me deram uma moedinha de 10 centavos. 10 centavos!
Aquele fato veio ao conhecimento de todos os evangelistas e diziam: não vá para lá. Você perderá sua camisa, sua gravata e tudo. Finalmente, tive que dizer a alguns deles: vou lhes garantir tal soma. Não lhes disse que a tiraria do meu próprio bolso, se fosse necessário. Persuadi alguns deles a vir, não se pode criticá-los pela sua hesitação. A igreja cresceu e Deus nos abençoou. Quando saí de lá, mais de 40 pregadores enviaram seus nomes como candidatos para pastorear aquela igreja. Queriam-na então. Mas antes não queriam aquela embrulhada. Certa vez, estava pregando numa reunião de reavivamento numa igreja do Evangelho Pleno e o pastor me convidou a ficar depois do fim das minhas pregações para participar de uma convenção missionária. O missionário contou como tinha ido para certo país. Em 7 anos, conseguirá levar apenas 2 pessoas a receber Jesus como Senhor. Voltou desanimado para casa, mas Deus o ordenou a voltar para o mesmo campo missionário. Foi de novo e, dentro de 1 ano, 240.000 foram salvos e 70.000 batizados no Espírito Santo, inaugurou 50 igrejas. Um resultado excelente, não é? A totalidade do relatório era animadora, e depois projetou filmes de alguns dos seus reavivamentos. Finalmente, franqueou a reunião para perguntas. Certa esposa de pastor disse: irmão, noto que sempre conta coisas boas. Outros missionários falam em perseguições. Você nunca foi perseguido? Outros falam em encarceramentos. Você já foi para o cárcere? Lembro-me que olhou para mim com um largo sorriso. Disse: faço como o irmão Eugene. É claro que sofremos tais coisas, mas não lhes damos destaque. Contamos a respeito das coisas boas. Acho que assim fazemos com a mensagem da fé. Falamos a respeito das bênçãos recebidas. Mas as pessoas não se dão conta da existência de outras coisas. O missionário disse: recebi ovos podres jogados diretamente no meu rosto enquanto pregava. Tomates já passados e podres me foram jogados na cara. Já fui preso. Fomos ameaçados com prisões. Há um obreiro nacional, que é um superintendente ali. Por causa de sermos crentes, não fazemos apostas. Mas temos um pequeno entendimento. Ficamos com as malas prontas, e dizemos: vou para a cadeia por causa de pregar o Evangelho antes de você. Paulo foi lançado no cárcere. Mas onde estaria se tivesse murmurado e se queixado? Ainda estaria no cárcere. Mas, porque ele estava cheio de fé, ele e suas começaram a cantar louvores a Deus à meia-noite. Conseguiram sair. Paulo nunca ficou doente, mas sofreu mesmo perseguições. Precisamos pregar os 2 aspectos, mas devemos lembrar-nos de que há vitória em Jesus. É bom lembrar-nos de que algumas das nossas provações mais difíceis são o modo de Deus nos levar para uma posição de maior profundidade nele. Aquela primeira igreja que pastoreei foi um problema. Descobri posteriormente que toda igreja que pastoreei era uma igreja problemática. Certo dia, eu disse ao Senhor: por que sempre me levas para tais lugares? Acho que ele sabia que eu podia aguentar. E ele sabia, também, que eu precisava da experiência. Meu ministério não seria aquilo que ele é hoje, se eu não tivesse pastoreado aquela primeira igreja. E não seria aquilo que é se eu não tivesse pastoreado minha última igreja. Algumas das provações mais duras que passei em 50 anos de experiência são porque fui levado pelo Espírito de Deus. Ele sabia que a provação estava a caminho. Era o modo de Deus me ensinar. Há algumas coisas que não podemos aprender pela mera leitura da palavra escrita. É quando colocamos a palavra em prática que ela fica sendo real para nós. É possível ficar sentado o dia inteiro, exclamando: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades se morrer de fome enquanto vai gritando. Vi pessoas gritarem durante o dia inteiro: ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e as minhas dores levou sobre si. Dou graças a Deus porque ele assim o fez. Mas é somente quando pomos a palavra em prática e desfrutamos os resultados dela que sabemos do que estamos falando. Capítulo 4. O sofrimento por causa da chamada de Deus.
É possível que algumas pessoas tenham um ministério bastante fácil nesses dias da atualidade. Mas tenho dó daqueles que tiveram urna situação cômoda. Sabem, foi difícil para mim quando saí para o ministério no campo. Nosso lar tinha sido como o céu na terra durante 10 anos, mas então passei a ficar ausente de casa por 90% do tempo. E um sofrimento a ser aguentado. Minha esposa criou os filhos. E merece todo o louvor. Eu recebo crédito pelos meus filhos, mas foi ela quem os criou. Foi ela quem instilou os princípios certos. Quando saí para o ministério no campo, quem estava no 3º ano da escola primária e Pet estava no 2º ano. Eu não os acompanhei durante todos aqueles anos. Quando, então, se tornaram adolescentes, eu não estava com eles. Eu sempre antegozava com muito prazer a vida familiar. No dia depois que quem nasceu, perguntei a Oreta, quando ele ficará suficientemente grande para eu levá-lo comigo? É uma dureza estar lá longe no campo evangelístico, fechado num quarto do hotel e olhando fixamente para as 4 paredes. Mas Deus disse, faça-o. Quando Ken chegou a cerca de 12 anos de idade, eu o levava comigo, vezes. Lembro-me de certa ocasião quando estávamos voltando de carro para Texas depois de um culto em Oklahoma. Chegamos em casa e, naquela noite, estávamos ajoelhados ao lado da cama para orar. Ken começou a chorar e me perguntou, pai, por que você precisa estar ausente o tempo todo? Por que não pode estar em casa como os outros pais? Dói no coração tal coisa. Procurei não ficar ausente assim. Tinha ficado 7 meses fora, no campo evangelístico. Finalmente, eu disse, e duro demais. E um preço caro demais para pagar. Não o pagarei. Voltarei ao pastorado. Ficarei com a minha família. Cancelei minhas conferências de reavivamento. Cancelei todas as minhas reuniões. No domingo, 10 de julho de 1949, estava programado para pregar numa igreja no Texas Oriental. Era uma das melhores igrejas da região. Deram-me a certeza de que eu poderia ficar com ela se quisesse. Minha esposa e eu fomos para lá naquele dia, e frequentei a aula bíblica dos homens antes do culto. Estava sentado num banco quando, de repente, meu coração cessou de bater e caí para frente, com o rosto no chão. Caí bem aos pés do pastor. Ele me levantou e meu coração começou a bater com grande velocidade. Não seria possível detectar as batidas separadas. A sensação era como algo que tremia, como uma tigela de gelatina. Algumas pessoas me carregaram para a casa pastoral ao lado. Eu disse, apalpem o meu coração. Fizeram-no, e começaram a chorar. Vieram mais 2 pregadores. Contaram-me mais tarde, sabíamos que você estava morto. Fiquei inteiramente gelado e branco como cal. A morte pairava sobre minha testa. Os pastores correram para o anexo onde ficava a escola dominical, e um deles fez um sinal para minha esposa. Ela já estava ficando de pé, e lhes contou, o Senhor falou comigo e me disse que algo acontecerá a ele. Entrou correndo e caiu ao lado da cama. Ela disse, acho que a culpa é minha. Ficava me queixando diante de Deus porque você estava ausente o tempo todo. E ouvi uma voz falar enquanto lavava a louça. A voz disse, eu posso levá-lo para onde ele nunca voltará. Olhei em todas as partes de casa, debaixo da cama e atrás da porta do banheiro. Não achei ninguém. Verifique as portas estavam trancadas. Tirei a conclusão de que estava ouvindo coisas. Ajoelhada ao lado da minha cama, orou, Senhor, foste tu quem me falaste em voz audível. Nunca mais me queixarei. Não me importo por quanto tempo ele se ausente, nem para onde vai. Já fiz minha consagração. Farei o que tu ordenaste, Senhor. O poder de Deus caiu sobre nós. O poder de Deus caiu sobre mim. E fui curado instantaneamente. Pulei daquela cama e dancei por toda a casa. Ora, conforme você se lembra, eu tinha cancelado todas as minhas campanhas.
Não me sobrara uma só campanha, mas eu tinha uma esposa e 2 filhos para sustentar, e havia os pagamentos do aluguel e dos serviços públicos. Você pode perguntar, por que não foi simplesmente pegar um emprego? De início, foi o que fiz. Mas nunca perdi de vista eu estava no ministério e que vivia pela fé. Sendo assim, aceitava qualquer campanha de reavivamento, sempre quando uma porta se abria. Algumas das coisas mais milagrosas nos aconteciam. Tenho dó das pessoas que nunca tiveram tais privilégios espirituais. Alguns estão dirigindo carros de luxo e vivendo suntuosamente, e imaginam que estão vivendo pela fé. Não estão vivendo pela fé, assim como eu não sou astronauta. Falam a respeito da vida da fé enquanto bebem leite achocolatado e comem filé mignon. Não me entendam mal, é possível que as pessoas acabem chegando até lá. Nós, porém, passamos os tempos mais felizes. Acho que foi um dos períodos mais doces da nossa vida. E foi um período de crescimento espiritual. Vivíamos uma semana por vez, e dificilmente sabíamos de onde surgiria o dinheiro para nossa refeição seguinte. Mas nunca passávamos necessidades, porque nossa confiança e nossa fé estavam firmes no Senhor. Aprenda o caminho do Espírito. Quando saí para o campo evangelístico, lutei contra mais demônios durante os 7 primeiros meses que durante os 15 anos anteriores de ministério pastoral. Se o diabo pudesse me ter impedido de fazer o ministério no campo, também teria impedido que eu chegasse até onde estou agora. Eu teria desistido de tudo. Mas aprendi por aquilo que sofri. Não gostamos muito de ouvir este lado da história. Mas quando o Senhor ordena você a fazer alguma coisa, fique ligado firmemente a Ele. Vá passando diretamente pelas provas e provações, e seja aperfeiçoado. Embora não soframos perseguições físicas aqui neste país, na atualidade, da mesma maneira que Paulo sofreu, alguns dos nossos irmãos noutros países talvez tenham de passar por algumas das mesmas coisas que ele sofreu. E alguns dos meus leitores são chamados para os campos missionários no estrangeiro. Vocês terão de sofrer algumas coisas, também. Talvez fiquem sem as conveniências da vida moderna, numa área onde não há eletricidade nem água encanada. Não me digam que é fácil. Mas se Deus vocacionar vocês, haverá grande alegria nisto. O Senhor os abençoará. Quando saí para o campo evangelístico, disse a quem, é por isso que preciso estar ausente. Sua mãe e eu fizemos uma dedicação ao Senhor. Deus me mandou ir. Ele vai nos recompensar por tudo isso. Marcos 10.29 e 30 dizem. Marcos 10.29,30. 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Deus certamente nos recompensou. Anos mais tarde, eu estava pregando numa igreja do Evangelho pleno em Cushing, Oklahoma. De repente, em plena noite, me sentei totalmente aprumado na cama. Sabia imediatamente que a vida de quem estava em perigo. Naqueles tempos, ele estava nas Forças Armadas, servindo em Taiwan. Naquela noite estava andando de motocicleta, e a roda da frente tinha sardo num trilho das montanhas. A queda brusca teria sido de mais de 1 quilômetro, penhasco abaixo. Se tivesse caído, seria a morte certa. Quando fiquei sentado na cama, o Senhor me disse, você me obedeceu. Se não, ele nunca teria voltado de Taiwan. Mas você me obedeceu. Ele estará de volta. Você pode deitar-se e dormir. E assim Deus me recompensou. Mas tinha sofrido durante aqueles anos de ministério no campo. Muitas vezes, ao sair de casa, estava chorando até dirigir o carro pela próxima esquina. Chorava durante todo o caminho para a campanha seguinte. Teria preferido ficar em casa. Há um preço a ser pago, caros amigos, mas, glória a Deus, não engradeceremos o sofrimento. Eu gosto de estar por aí quando chega o dia do pagamento.
Não era fácil naqueles tempos. Algumas pessoas querem começar de onde estou hoje. Às vezes, isto é possível. Às vezes, não. Mas depois de você ter sofrido um pouco, e ter sido fiel, virá a recompensa. Nunca compartilhei antes algumas destas coisas. Sempre tenho dito, sou uma pessoa da fé, a minha fé me deu a vitória. Mas o Senhor começou a falar comigo a respeito desta parte também. É necessário contarmos os dois lados da história. É necessário fé para passarmos por essas provações. Muitas vezes, depois das reuniões de reavivamento, à noite, eu me sentia tão solitário. A gente fica sozinho durante muito tempo. Até cheguei a pensar em levantar-me e quebrar as janelas com pontapés, só para sentir alguma emoção. Se você pensar que isto não é sofrimento, experimente um pouco e descobrirá. Sim, há sofrimento, mas não doença e enfermidades. Graças a Deus que não precisamos padecer tais coisas, porque Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades. Diga o seguinte: eu o servirei. Cumprirei as suas ordens. Obedecerei à sua vontade, custe o que me custar. Há um preço a pagar ao separar-se para o ministério para o qual Deus o chamou. O alicerce do ministério que tenho hoje foi o de eu ter ficado firme. Fiquei em lugares onde não queria ficar. Foi ali que aprendi muita coisa. Foi então que os fundamentos foram lançados em mim. Fique firme nos lugares difíceis, e finalmente você repousará nos picos das montanhas. Fim.